sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. Como foi uma semana que eu ganhei muitos seguidores, eu acho que vale a pena explicar para vocês, novatos por aqui, que todo domingo sobe esse vídeo. A ideia é resumir e contar o que teve de mais importante de notícias nacionais e internacionais no mundo do vinho, para você ficar atualizado sobre esse setor. A primeira notícia é sobre a Operação Bordeaux, que ela aconteceu nessa quarta-feira. E o que foi a Operação Bordeaux? Bordeaux é uma referência à região, a maior região produtora de vinhos da França e que dá origem a alguns dos melhores e mais longevos vinhos franceses. A Receita Federal usou esse nome para uma investigação que ela está fazendo numa importadora chamada Claret's, com uma denúncia, parece que foi uma denúncia anônima, inclusive, de uma importação irregular de vinhos. Aí na quarta-feira, a Receita Federal foi até a adega do restaurante Tuju. O Tuju é um restaurante 2 estrelas aqui em São Paulo, com uma comida bem interessante e que tem como sócios, como um dos sócios, o dono da importadora Claret's. Quando a Receita Federal chegou no restaurante, ela soltou uma informação dizendo que ela estaria apreendendo ao redor de 4.000 garrafas importadas irregularmente num valor de 6 milhões de reais. Quando acabou a operação da Receita Federal, o Guilherme Lemes, que é o sócio da Claret's e do Tuju, informou que não foram 4.000 garrafas, que foram 352. Essa história ficou enrolada até que no dia seguinte eu entrei em contato com a Receita Federal e ela informou que na verdade foram 450 garrafas que estão sendo averiguadas, que são importações, segundo a Receita, irregulares. O Guilherme conta que, na verdade, são vinhos que ele trouxe para a adega particular dele e, por diversas razões, ele acabou deixando na adega do restaurante. Números à parte, a preocupação agora é como vai ficar a imagem do Tuju. O Tuju é um restaurante 2 estrelas Michelin e que vem fazendo um trabalho muito interessante na gastronomia e vem sendo uma referência da gastronomia em São Paulo. Das degustações, eu queria começar contando de um almoço delicioso que eu tive com o Eduardo Jordan, que é o principal enólogo do projeto da vinícola espanhola Miguel Torres, no Chile. O Eduardo ele acabou de ganhar um prêmio do Tim Atkin, que é um crítico inglês que eu respeito muito, como melhor enólogo chileno. E aí a gente teve um almoço, os vinhos dele são importados pela Qualimpor, para conversar sobre os vinhos, sobre como ele vê os vinhedos do Chile, ele tem muita coisa no sul do Chile. E ele trouxe na mala uma garrafa de um Cabernet Sauvignon da safra de 1995. A gente degustou esse vinho juntos, entre outros tantos, foram brancos e foram tintos, mas esse Cabernet, ele estava tão especial, e quando você pensar, 95 é uma época que o Chile ainda não tinha toda essa referência como bom produtor de vinho. E da conversa, eu resolvi escrever sobre Cabernet Sauvignon chileno, que é o tema da coluna que foi publicada ontem na Levant Filosofia lá no Estadão. E o que eu escrevi de Cabernet? A gente sabe que a região de Alto Maipo, ali pertinho, já subindo quase a Cordilheira dos Andes, é a melhor região para o Cabernet Sauvignon chileno. Mas será que é mesmo? Eu fui lembrando, e isso está na coluna, alguns Cabernet Sauvignons que eu provei, que não são do Alto Maipo. Óbvio que eu adoro os vinhos do Alto Maipo, né? Vinhedo Chedre, que é uma Viva, e Dom Melchor, são as 3 referências, são cabernets que eu adoro. Mas eu também gosto muito de ver a diversidade de como é que a Cabernet Sauvignon está se adaptando em outros vales chilenos. E esse é o tema da coluna Levant Filosofia. Eu quero contar de uma degustação com o Alberto Weisser, que é o dono da Tapada dos Coelheiros, um projeto lá no Alentejo. O Alberto é um brasileiro que decidiu ter um vinhedo para chamar de seu no Alentejo, comprou uma propriedade que é muito grande, mesmo tendo tipo 50 hectares de vinhedos, mas tem desde veados, tem oliveiras, tem tudo que você possa imaginar ali, mas o que tem de mais interessante é um projeto de agricultura regenerativa, que ele tem um agrônomo que é o João Raposeiras, que eu acompanho bastante o trabalho do João, e tem um enólogo que é o Luiz Patrão. Essa questão da agricultura regenerativa, eu acredito muito nela como forma da gente garantir o vinho e não só o vinho no futuro. Mas o Alberto foi explicando como é que um micro-organismo tal garante que a proteína entre na videira. Tem uma série de questões que é muito interessante, mas o que eu posso dizer é o seguinte, é que a gente provou diversos vinhos e que esses vinhos, ano a ano, têm ganhado uma qualidade melhor, que mostra, talvez, ou eu acredito nisso, que a agricultura regenerativa é mesmo um caminho.
Eu fui na Enocultura essa semana, que é uma das escolas de vinho, para uma degustação com o Raul Pérez. O Raul Pérez é um enólogo que eu acompanho bastante a carreira dele, é um enólogo espanhol, e como ele estava, acho que numa escola de vinhos, ele deu uma aula explicando o vinho dele mais por uma questão de acidez, por que ele faz um blend aqui, um blend ali. Falou muito sobre passagens em madeira, como é que o vinho, por que ele gosta da madeira, da microoxigenação da madeira, e o meu conselho é para vocês provarem todos os vinhos dele, porque tem essa pegada de estar estudando, estar tentando fazer uma coisa de melhor qualidade, e o resultado na taça é muito bom. Eu também aceitei o convite do Gabriel Reale para provar os vinhos argentinos da Gualchesco. São vinhos de um estilo mais tradicional, mas ele tem um vinhedo centenário e plantado em parral. Parral é quando a videira, a fruta dá aqui em cima, não é essa toda enfileiradinha que a gente chama de espaldeira. É um vinhedo centenário de Cabernet Franc, que dá origem a um vinho que eu destaco e que eu gostei muito. Ele é importado pela Wine & Co. Saindo das degustações, eu queria contar de uma homenagem que eu recebi essa semana e que me deixou muito feliz. Se vocês olharem essa taça, ela tem o logo da ABS. A ABS, a Associação Brasileira de Sommeliers, na seção São Paulo, foi a escola onde eu fiz a minha formação de vinhos. Eu comecei lá estudando em 99, fiz no começo dos anos 2000 e acabei toda a minha formação, ou o começo da minha formação, é pela ABS. E o Mário Teles, que é o presidente da ABS, me ligou e falou assim que ele era um fã do meu trabalho, que me deixou muito, muito orgulhosa, porque ele para mim vai ser sempre um mestre, e que ele queria homenagear o meu trabalho. E aí eu fui num evento na ABS, no qual teve um discurso falando no meu trabalho, eu ganhei essa taça, que agora vai morar sempre no meu coração, e também tem um pin da ABS. Obrigada, Mário, e obrigada a toda a equipe da ABS. E eu também queria contar de um evento que eu participei no sábado passado, não ontem, mas na semana anterior, que foi uma colheita ao luar. Eu fui na vinícola Góis, que é uma vinícola que fica em São Roque, e que eu sempre procuro acompanhar o que está acontecendo na Góis pelo seguinte: se você perguntar, ela é a melhor produtora nacional de vinho fino? Não é. Mas ela é uma referência no enoturismo e é uma referência numa vinícola que quer elaborar vinhos melhores. Então assim, eu cheguei lá, eu visito com frequência, pelo menos uma vez por ano a Góis, e primeiro eu me assustei, ou me surpreendi positivamente com a quantidade de novos tanques. Você tem tanques pequenos de inox, de concreto, que possibilitam ao enólogo, que é o Fábio Góis, a elaborar vinhos com maior qualidade, com maior sutileza, ou favorecendo uma ou outra coisa do terroir. Mas mais do que a questão da vinícola propriamente dita, o que me surpreendeu foi o seguinte: era um grupo muito animado, era o quarto dia dessa colheita ao luar. E a questão é como a Góis conseguiu transformar o enoturismo aqui do lado de São Paulo numa atividade sempre muito prazerosa e sempre muito lúdica e também com informações sobre vinho. E é um exemplo que eu sempre dou para quem me pergunta de enoturismo, é isso: olha o que a Góis está fazendo aqui do lado em São Roque. Das notícias internacionais, eu queria contar que um grupo de mergulhadores encontraram no mar Báltico um navio afundado com mais de 100 garrafas de champanhe. Eu nunca tive a oportunidade de provar garrafas de champanhe de navios afundados, mas eu sei de conversar com pessoas que já tiveram a oportunidade de degustar e que são espumantes, champanhes, aliás, de muita qualidade. Por alguma razão, a gravidade ou a ausência de gravidade que tem no fundo do mar, eu não sei, mas a pressão da água, o que quer que seja, esses champanhes, eles evoluem muito bem. Então a gente tem mais 100 garrafas aí, conhecendo o que aconteceu com as demais que devem ir para leilões, e se alguém tiver a oportunidade de provar esses vinhos, eu super recomendo. Para encerrar, eu quero lembrar aqui uma brincadeira, um desafio que a gente fez e que durou durante todo o período das Olimpíadas, que é o seguinte: vocês estão vendo essa garrafa, é uma garrafa de uma edição comemorativa da Moët Chandon, com as cores da bandeira da França. E eu vou dar essa garrafa para o comentário que eu mais gostar sobre esse vídeo, numa campanha que valeu durante todas as Olimpíadas. A cerimônia de encerramento aconteceu ainda agora à tarde, então vocês têm ainda esta semana para postarem os seus comentários e, quem sabe, ganhar essa garrafa. E eu te garanto que vai ter um felizardo ou uma felizarda. Escreve aí, fala o que você acha do meu trabalho.